Abramos a palavra do Senhor, meus irmãos, na carta de Paulo aos Gálatas. Nós iniciaremos nesse domingo e nos próximos domingos estaremos então meditando em toda a carta de Gálatas, toda a carta de Paulo aos Gálatas. Faremos essa série de pregações que o título que eu dei para essa série de pregações é Em Busca do Evangelho Verdadeiro. E hoje nós vamos ver uma introdução da carta aos Gálatas, onde nós veremos as evidências e a autenticidade do Evangelho genuíno. Carta de Gálatas, então nós leremos alguns versículos do primeiro capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, do 1 ao 7 hoje, tá? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Somente até aqui, meus irmãos. Nos anos 80, eu acho que quem tem um pouquinho mais de experiência vai lembrar disso que eu vou falar agora. Nos anos 80, uma propaganda ficou muito conhecida e os mais experientes, de certo, se lembrarão. Então, os mais novos, fiquem tranquilos que vocês não vão lembrar disso mesmo. É só quem tem um pouquinho mais de experiência. E essa propaganda, ela seria o primeiro meme que existiu no Brasil de fato, né? Hoje tudo é meme, mas o primeiro meme que existiu no Brasil foi lá nos anos 80, através dessa propaganda que viralizou e tomou uma proporção imensa de ponta a ponta do nosso país, circulando em todas as redes de televisão da época. O shampoo anticaspa mais famoso da década de 80, o Denorex. Já vi alguns sorrisos aí, tipo, eu lembro, né? Isso mesmo. O shampoo anticaspa mais famoso da época, que era o Denorex, com sua máxima, ele tinha uma máxima que virou um refrão na boca de todo mundo, que é o parece, mas não é. A marca prometia um shampoo tão eficiente contra caspas, que era tão bom quanto o remédio, sem ser remédio. Tinha efeito de remédio, cheiro de remédio, em algumas versões da embalagem, até aparência de remédio, mas não era remédio. Esse foi o marketing que alavancou e popularizou essa marca no Brasil inteiro, condicionando, inclusive, pessoas que não precisavam de tratamento anticaspas a consumirem o produto que parecia remédio, tinha cheiro de remédio, embalagem de remédio, mas não era remédio. Não demorou para que os brasileiros transformassem essa máxima denorexiana no mais efetivo ditado para classificar as coisas e situações mais dissimuladas possíveis, que tentam passar por aquilo que não são. Então elas ganharam o nome de Denorex, parece, mas não é. O impacto dessa frase foi tão poderoso no imaginário que até hoje, passado aí tanto tempo, nós lemos e ouvimos a alusão dessa propaganda, e ainda em comerciais de TV, matérias de jornais e redes sociais, todas criticando o perigo das coisas que se vendem de uma forma determinada, mas elas são o oposto daquilo que elas são oferecidas. Essa era a máxima do Denorex. Parece, mas não é. Meus irmãos, eu fiz essa alegoria para a gente poder entender o que Paulo vai combater aqui na carta aos Gálatas. Paulo vai combater algo que parece o Evangelho, tem formato de Evangelho, tem aparência de Evangelho, até mesmo se confunde com o Evangelho, mas não era Evangelho. Então Paulo quer combater isso. E esta carta
aos Gálatas, ela foi escrita provavelmente entre o ano 49 e 52 depois de Cristo. E essa carta foi endereçada então aos novos cristãos da Galácia, lá do sul, possivelmente da Galácia do Sul. Ficava ainda na Ásia Menor, entre a região de Turquia e Corinto, possivelmente. E essa carta foi endereçada antes que Timóteo e Silas chegassem ali naquelas igrejas. Essa carta também foi uma das primeiras, possivelmente a primeira, se não foi a primeira, foi a segunda que Paulo, então, escreve a essas igrejas. O assunto principal que Paulo vai abordar nessa carta é o problema dos judaizantes, né, que estavam atrapalhando as igrejas da Galácia. Então, Paulo está combatendo aqui de forma doutrinária e de uma maneira até mesmo ríspida esses falsos irmãos com esse falso evangelho que estão atrapalhando a igreja do Senhor nas primeiras décadas do avanço do evangelho. Os judaizantes, da qual a carta vai falar aqui, eles também são chamados de os da circuncisão. Isso tem muita importância. Nós vamos ver isso aqui ainda. No capítulo 2, isso é descrito de uma forma mais clara, quando eles são chamados de os da circuncisão, que são os judaizantes. Eles ensinavam, então, a necessidade de guardar alguns aspectos da lei do Antigo Testamento, mesmo após Cristo ter feito o único e eficiente sacrifício para a salvação. Eles diziam, não, tem que ter aí o cumprimento da lei. E este ensinamento, então, dos judaizantes, ele contrariava as ênfases do evangelho da salvação pela graça, porque, de certa forma, ele exigia das igrejas, dos irmãos, eles exigiam não só os méritos de Cristo, mas eles exigiam, então, obras humanas como parte da meritocracia da salvação. E isso era algo que Paulo combatia, porque não há mérito na salvação do ser humano, a não ser o mérito de Cristo na cruz. Paulo, então, foi muito forte na sua resposta aos judaizantes e nos seus avisos às pessoas por causa dessas más influências. Na maioria das cartas de Paulo, nós vamos ver isso, Paulo fez introduções longas, como também na carta de Gálatas, ou melhor, como foi na carta de Corinto, mas na carta aos Gálatas, a introdução de Paulo é muito pequena e ele já vai direto ao assunto por causa da necessidade que Paulo está enxergando e o perigo que a igreja está correndo. Por isso que ele já inicia, depois de uma breve saudação, se os irmãos compararem com as outras cartas, vocês vão ver que é uma breve saudação. Ele então, em 3, 4 versículos, ele dá a sua saudação e ele já vem com a exortação, quando ele diz, admira-me que tão rápido vocês passaram do evangelho genuíno e verdadeiro para ouvir o falso evangelho, ou seja, para ouvir alguns que perturbam vocês, que perturbam e querem perverter o evangelho. Então, em breves versículos, Paulo já foi direto ao assunto. A refutação do apóstolo desse evangelho pervertido vai até o capítulo 5. Paulo vai, então, combater este falso evangelho até o capítulo 5 da carta de Gálatas, ou seja, praticamente a carta inteira, Paulo vai combater esse falso evangelho. E a última parte da carta aos Gálatas, Paulo vai oferecer uma série de orientações práticas para que os cristãos pudessem seguir para o serviço ao Senhor. Então, notem, 90% da carta, Paulo vai combater o falso evangelho, e no final da carta, Paulo então vai dar orientações práticas para que os cristãos pudessem ser guiados no serviço ao Senhor. A Galácia, irmãos, ela foi alvo de debates durante todo o primeiro século. Durante vários séculos, a partir do primeiro, e praticamente só na metade do século XX é que se cristalizou, ou seja, se conseguiu chegar a
há um consenso forte da ideia que Paulo estava evangelizando então, e se referindo aqui nessa carta, aos irmãos que estavam nas igrejas do sul, ou seja, a Galácia do sul, só para os irmãos se situarem geograficamente. Tanto na primeira viagem de Paulo, na sua primeira viagem, quanto na segunda, Paulo passa por várias cidades que fazem parte da Galácia, desse local. Então, a Galácia não é um país, não é uma cidade. A Galácia é uma região que abrigava várias cidades. Por exemplo, na Galácia estava Antioquia, estava Icônio, estava Listra e estava também Derbe. Então, Paulo, na sua primeira e na segunda viagem, ele vai passando pela Galácia e vai constituindo, então, igrejas naquele local. Por isso que a carta é endereçada à região da Galácia, às igrejas, e não à igreja específica. A Galácia, então, era essa região central da Turquia. A Turquia, nesse mundo antigo, ela era dividida em 7 partes, ou 7 regiões. A Galácia é a parte central dessas divisões, que nós conhecemos no nosso mapa como Ásia Menor, que, para a gente situar nos dias de hoje, é bem onde está a capital, ali o ponto comercial da Turquia. A Galácia antiga ela foi nomeada por conta dos seus imigrantes gauleses, que eram os franceses que colonizaram ali, que adentraram as terras da Ásia Menor, então por isso ficou conhecida como a região dos gauleses, ou seja, a região francesa. Esta carta, meus irmãos, nós vamos ver isso nos próximos domingos, até o final dela, que essa carta, ela tem algumas características diferentes das demais cartas. Primeiro, essa carta, sem dúvida, é a carta mais emotiva do apóstolo Paulo. Isso, sem sombra de dúvida. Comparando com outras cartas, essa carta é a mais emotiva. Paulo, ele chega na Galácia, ou seja, nessa região, após uma viagem que ele iniciou de barco, saindo de Antioquia da Síria, passando por todo este local e deixando ali igrejas ou deixando pessoas para cuidarem. Nessa carta, o apóstolo Paulo trata os ouvintes de seus filhos espirituais. Paulo se preocupa muito com essa igreja, por isso que ele trata a linguagem que Paulo usa na tratativa é uma linguagem mais emocional, porque Paulo tem esses irmãos como seus filhos espirituais. Isso é muito interessante quando nós também passamos a evangelizar e algumas pessoas se chegam a Cristo através de uma pregação que fizemos, através de um ato que nós fizemos, nós a tratamos como nossos filhos na fé. E nós nos preocupamos com ela, e nós oramos por ela, nós caminhamos com ela, nós ficamos preocupados com os perigos que essas pessoas correm ao longo da vida. Nós chamamos de filhos espirituais. Paulo tem esse carinho com esses irmãos da Galácia. Paulo mostra a sua preocupação com esses filhos da fé, que depois de terem recebido com tanta alegria nas suas viagens que Paulo fez ali, com tanta alegria eles receberam o evangelho, agora eles rapidamente deixaram de seguir o verdadeiro evangelho para ouvir o falso evangelho. Essa carta de Gálatas, ela é tão interessante, meus irmãos, que ela arrancou de Martinho Lutero grandes elogios. Mas um deles é bem interessante. Martinho Lutero chama a carta aos Gálatas de Declaração da Independência da Liberdade Cristã. Martinho Lutero enxergava essa carta como uma declaração de uma independência que o cristão tem. O cristão ele não é escravo de ritos, não é escravo de leis, ele não é escravo de regimentos. O cristão é livre em Cristo Jesus. E Paulo vai alertar esses irmãos, nós veremos isso mais à frente. Paulo vai orientá-los e mostrar a eles que eles não precisam viver no regimento da lei, que eles não precisam estar presos às leis humanas, como Paulo bem disse aos Colossenses, capítulo 2 principalmente, ele disse: vocês já morreram com Cristo quanto aos rudimentos deste mundo, porque vocês se submetem a tais coisas como não come, não proves, não toque? Não são isso sombras?
Então, Paulo se preocupa com esses irmãos, com esses seus filhos na fé, porque rapidamente perderam a alegria. Meus irmãos, o que isso nos ensina? Que, uma vez que nós abraçamos o Evangelho com alegria, o Evangelho com tanta euforia, nós devemos nos preocupar com todas as coisas que chegam à volta. Nós vamos aprender isso, que não é porque nós somos cristãos, não é porque vivemos numa igreja ou fazemos parte de uma igreja genuinamente bíblica, conhecemos o verdadeiro evangelho, que nós não estamos expostos aos perigos do falso evangelho. O falso evangelho, esse falso evangelho que Paulo combateu aqui, nós vamos ver isso, ele ainda sobreviveu e está hoje em todas as cidades do mundo, inclusive nesta cidade. Então nós temos que tomar cuidado com o falso evangelho. Ele está permeando em todo o mundo para tirar a pessoa do caminho que leva a Cristo, do caminho de liberdade que leva a Cristo, trazendo para o rito, para as leis humanas. Lutero, então, amava essa carta, e ele chamou essa carta, olha que interessante isso, né? Martinho Lutero chama essa carta, ele colocou um apelido pessoal nessa carta, ele chamou essa carta de Catarina Vambora. Para quem não conhece, Catarina Vambora era a sua esposa, e ele diz que ele colocou o nome dessa carta de Catarina Vambora porque ele disse: eu estou casado com essa carta. Tamanha riqueza, tamanha os ensinamentos que essa carta proporcionou a Lutero, que escreveu o comentário dessa carta aos Gálatas. Ele disse: essa carta é minha, eu estou casado com ela, portanto ela é a minha Catarina Vambora. Meus irmãos, Paulo intenciona 3 coisas aqui que é muito interessante nessa carta, que nós vamos abordar e vamos tentar aqui enxergar isso para que não venhamos a cair nesse erro. Paulo, ao pregar o evangelho nessa cidade, e ele coloca, dizendo que este evangelho não foi dado a ele por homens e por nenhum homem específico. E já no capítulo 1, Paulo, ele mostra de onde veio o evangelho, da onde surge o evangelho verdadeiro, como o evangelho verdadeiro nasce. Ele não nasce através de mentes humanas, ou ele não é produzido por algum homem especial, mas ele é o evangelho proveniente de Cristo, proveniente de Deus Pai. Por isso Paulo, ele, aqui num tom meio rude, ou mais ríspido, ele diz: eu fico admirado de vocês. Como que vocês podem ter abandonado tão rapidamente aquele que os chamou da graça de Cristo para seguirem outro evangelho? Notem, Paulo, ele está sendo ríspido, ele está sendo, de certa forma, usando de ironia, mas Paulo está sendo aqui exortativo. Ele está dizendo: como podem, Gálatas, vocês que receberam o evangelho há tão pouco tempo, vocês são novos, vocês deveriam estar desfrutando do evangelho, vocês deveriam estar usufruindo das belezas e das riquezas que o evangelho proporciona, vocês deveriam estar colhendo os primeiros frutos da conversão pelo evangelho genuíno, mas vocês se desviaram tão rápido, vocês abraçaram outro evangelho tão rápido, vocês deixaram aquele que trouxe vocês, aquele que chamou vocês da graça de Cristo, para seguir um outro evangelho? Como pode? Paulo, ele possivelmente ouviu falar que esses irmãos, esses seus filhos na fé, eles haviam ouvido e crido em pregações que estavam sendo ditas nas cidades na Galácia. Possivelmente Paulo foi alertado que os seus filhos na fé, da qual ele tinha pregado o evangelho e eles tinham recebido, agora eles estavam seguindo outros modelos que pareciam evangelho, que tinham formato de evangelho, que tinham aspectos de evangelho, que até tinham uma forma de um culto genuíno, mas não era o verdadeiro evangelho, era o falso evangelho. Por isso,
Paulo, então, surpreso com essa notícia, ele escreve aos Gálatas para condenar a heresia que estava surgindo no meio. Mas que tipo de pregação causou do apóstolo tanta indignação a ponto de ele exortar igrejas? Que tipo de evangelho é esse? O que estavam falando? Desperta a nossa curiosidade. O que eles estavam pregando? Pois bem, vamos ver então o que eles estavam pregando. Primeiro, esse grupo que estava perturbando as igrejas na Galácia, eles estavam pregando a circuncisão. Eles não estavam aceitando que os gentios que aderiam ao evangelho, eles não fossem circuncidados. Eles estavam também com receio de que os costumes judaicos desapareceriam conforme o alto número de gentios. Então, na ausência de Paulo, o que eles falavam? Você, mesmo que seja gentil, você precisa se circuncidar, você precisa fazer parte da aliança de Deus com o seu povo genuíno. Abra lá a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Olha o que eles pregavam lá sobre a circuncisão, que trouxe indignação do apóstolo Paulo. Atos capítulo 15. A partir do versículo 1, Paulo escreve, ou Lucas escrevendo sobre a situação que estava na Galácia, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, e os apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Notem, o que eles estavam pregando então? Que quem não fosse circuncidado não poderia ser salvo. Paulo se indigna com isso, porque Paulo está dizendo: como vocês podem dar ouvido a isso? Vocês que que receberam o evangelho da graça, Cristo que vos libertou, agora vocês estão presos a tradições, vocês estão presos agora a leis que não são para vocês. Isso trouxe muita indignação, e durante toda a carta de Gálatas, você vai ver esses judaizantes tentando incutir, tentando inserir no meio da igreja a tradição judaica da circuncisão. A circuncisão é um ato, é uma aliança que Deus fez com Abraão, lá atrás, no livro de Gênesis, aonde todo homem, na verdade, ele deveria ser circuncidado, deveria receber uma marca, e essa marca mostraria que aquele homem estava dentro do pacto de Deus com Abraão. Então, todos os meninos, eles recebiam essa marca, ou seja, esse sinal em si. Eles tinham que praticar a circuncisão. Mas agora Paulo está dizendo para eles que a circuncisão não é mais física, mas ela é no coração. Cristo circuncidou o coração dos eleitos, portanto, eles não precisavam mais serem circuncidados, fazer parte da tradição dos judeus. Então, Paulo ficou indignado com o que estava ouvindo, mas eles propagavam esse evangelho, que notem, que ao pregar, parece com o evangelho. Parece com o evangelho. O que eu preciso fazer para ser salvo? Isso é novo, né? Não é novo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Que tipo de obra que eu preciso fazer para ser salvo? Qual o sacrifício que eu preciso fazer para ser salvo? Quanto eu preciso dar na igreja para ser salvo? Notem, os judaizantes não foram eliminados lá no passado, no século I. Eles continuaram durante toda a história, chegando aos dias de hoje. Em alguns pontos da história, como na Idade Média, isso foi muito mais gritante. Isso foi muito mais forte, essa filosofia judaizante do eu preciso fazer algo para ser salvo. Eu tenho que fazer algo para ser salvo. Claro, meus irmãos, como presbiterianos que somos de fé reformada, nós não isentamos
a liberdade do homem. O homem tem a sua responsabilidade. Nós sabemos que Deus, ele é soberano, mas nós temos a nossa responsabilidade dentro desse processo da salvação. Mas nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Eu vou explicar o nada. Nós não precisamos fazer sacrifícios, nós não precisamos dar nada. O seu melhor para Deus não te credencia a ser salvo. O seu melhor, aquilo que você pode fazer de melhor, o que você pode dar de melhor, toda a sua fortuna, todo o seu empenho, qualquer sacrifício que você fizer, se você andar daqui até o Rio Grande do Sul, ou atravessar nado o Oceano Pacífico, o Atlântico, qualquer um deles aí, nada desses esforços serão suficientes para te salvar, a não ser o sangue precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que os judaizantes queriam fazer aqui? Inserir a meritocracia humana, colocar a meritocracia, colocar no homem méritos na salvação. Por isso que Atos diz isso, né? Eles pregavam esse evangelho dizendo: se vocês não forem circuncidados, como o costume de Moisés, notem, não poderão ser salvos. Eles estão afirmando: não há salvação se você não fizer a circuncisão. Como é pregado nos dias de hoje, como era pregado em todas as eras. Se você não fizer algo, você não pode ser salvo. Então você precisa fazer alguma coisa. Meus irmãos, ainda há um segundo embate de Paulo nessa carta. Há um segundo embate muito forte do apóstolo nessa carta, que é a questão do calendário judaico. E esse calendário judaico tem a ver com as festas, com as datas festivas, o dia santo para os judeus. Entre esses dias importantes, entre essas festas importantes, está a festa sabática. E notem que o judeu sempre levava a sério as suas datas festivas. Por exemplo, por que ele levava a sério? Porque nessas datas festivas, as nações vizinhas iam até os judeus que estavam nas nações vizinhas, eles também compareciam em Jerusalém neste momento. Por exemplo, como na festa de Pentecoste. Na festa de Pentecoste, estão ali não só os judeus que estão resididos em Jerusalém, em Judéia, mas estão judeus de todas as partes, ou adeptos ao judaísmo de todas as partes. Tanto é que quando o Espírito Santo toma os apóstolos, ali as pessoas começam a narrar de que nacionalidade elas são. Então, medo, persas, tem de várias regiões lá em Jerusalém. Então, eles levavam muito a sério essas suas datas festivas, o seu calendário sabático. E isso foi combatido por Paulo. Paulo está combatendo isso. Se você abrir lá em Colossenses, abra a palavra de Deus em Colossenses, por favor. Colossenses, a partir do capítulo 1, o apóstolo já está combatendo essa dança de narrativas, propondo um evangelho, um outro evangelho, além daquele que já foi pregado. Paulo está combatendo isso de forma veemente entre os colossenses também. Vejam só no capítulo 1, na verdade capítulo 2, perdão, Paulo está combatendo isso quando ele diz: olha, gostaria, pois, que soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, ou seja, pelos de Laodiceia, e por quanto me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham em toda a riqueza forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. E aí você vai lá para o versículo 16. Olha o que Paulo diz aqui, falando sobre o que está sendo pregado na região da Ásia Menor. Ninguém, pois, vos julgues por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Paulo está dizendo: ninguém deve julgar vocês, crentes,
cristãos por causa das datas festivas que os judeus comemoram. Isso que eles estão pregando aí, dizendo que vocês têm que guardar o calendário judaico, isso não é evangelho. Isso é um falso evangelho, é um outro evangelho que na verdade não é outro. É aquilo que já estava sendo pregado, mas que agora eles querem trazer para dentro da igreja, querem trazer para o meio de vocês, querem trazer para tirar de vocês o foco do verdadeiro evangelho, do evangelho que não permite ao homem mérito algum, mas somente a Cristo. Não é pela guarda de um dia festivo, não é pela guarda de um dia específico da semana que nós obteremos salvação. Não é se nós prestarmos atenção em datas específicas e não podermos e fazer daquele dia um dia santo, onde eu não como nada, onde eu não bebo nada, onde eu só fico flutuando, parecendo um anjo, que aí eu vou ser salvo. Não é isso. O evangelho de Cristo, ele traz liberdade, porque Cristo nos libertou do jugo da lei na cruz. Cristo nos trouxe liberdade para servi-lo. Ele cumpriu tudo aquilo que nós precisávamos cumprir e guardou tudo aquilo que nós precisávamos guardar. Portanto, nós não devemos ser julgados por causa de dias de festas ou por causa de dias específicos. Paulo está combatendo esses pregadores do evangelho falso na Galácia, que querem incutir no meio do povo de Deus, lá no primeiro século, queriam incutir no meio deles a guarda do calendário judaico. Mas ainda uma terceira observação que Paulo vai fazer dessa pregação desse evangelho que está permeando no meio da igreja, que é a dieta alimentar dos judeus. Eles estavam trazendo isso para dentro o povo de Deus. Dentro da dieta dos judeus, estava proibido comer algumas coisas, dentre eles, basicamente, por exemplo, a carne de porco. Não se poderia comer a carne de porco ou do animal com a pata fendida. E Paulo está pasmo diante do que ele está vendo. Os judeus estão dizendo para eles: vocês têm que guardar agora também a nossa dieta. Paulo está dizendo: ninguém julgue vocês por causa de comida ou por causa de bebida. E notem, aqui eu vou explicar aqui para a gente não ir para o outro lado. Paulo está dizendo para eles: não é a comida que salva. Lembra aquele episódio de Pedro? Pedro tem uma visão onde é descortinado a ele, e ele vê um grande lençol com muitos animais ali, que não era lícito ao judeu comer, e ele fala: Senhor, eu não posso comer isso aqui, porque não me é lícito comer isso. O que o Senhor diz para ele? Mata e come, Pedro. O que eu purifiquei, está purificado. Aquilo que eu purifiquei, você pode comer à vontade. Claro, tem uma alusão ao evangelho dos gentios, mas está falando para Pedro: aquilo que eu purifiquei, está purificado. Então, o evangelho, ele nos trouxe essa liberdade de cumprir ritos e cumprir dietas alimentares. Esses pregadores estavam dizendo para eles: vocês não podem comer carne de porco, vocês não podem comer animal com pata fendida, porque isso vai fazer com que vocês não sejam salvos. Vocês não vão ser salvos por isso. Nessa mesma carta aos Colossenses, Paulo diz para eles, aqui no versículo 20 do capítulo 2, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseie isto, não prove aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está dizendo aos irmãos: isso não tem valor nenhum guardar dieta e calendário, isso não tem valor nenhum. Isso não vai guardar você de pecar. Isso não vai fazer com que você se torne mais santo. Isso não vai trazer a você libertação, não vai trazer a você salvação. Não é o cumprimento de alguma coisa, de lei, de calendário, ou se privar de algum alimento que vai trazer a vocês a salvação. E vocês se desviaram tão rápido disso,
Paulo se indigna com isso. Por quê, meus irmãos? Porque uma igreja bíblica é plantada com a pregação e o ensino genuíno de Jesus Cristo. É isso que Paulo diz na carta aos Gálatas, já no comecinho, no versículo 3. Paulo diz, uma pregação genuína, uma pregação bíblica, uma igreja bíblica, ela é plantada com pregação e ensino do genuíno evangelho. E nós vamos ver como que o apóstolo, ele se indigna com isso, como ele vai contra esses ensinamentos do parece evangelho, mas não é evangelho. Como Paulo combate isso? Paulo combate mostrando que a igreja deve ser cristocêntrica. A pregação deve ser cristocêntrica. Cristo deve ser o objeto cultuado da igreja. Uma igreja bíblica deve ser, ela pode até ser enganada pelo falso evangelho, que é ensinado por falsos irmãos, falsos pregadores e libertinos. Mas uma igreja bíblica, que é centrada na pessoa de Cristo, ela vai estar protegida do falso evangelho. Uma igreja bíblica, porque ela não vai buscar a glória para si mesma. Ela pode até ser, por um momento, lubridiada e enganada. Mas porque Cristo é o centro de adoração, porque ela entende que não há outro que possa salvá-la. Ela entende que não é o cumprimento de leis, que não é o cumprimento de datas, que não é privação de comida que salva. Então, ela glorifica a Deus, ela exalta ao Senhor, seu Deus, e se mantém fiel a Ele. Paulo, então, combate essa pregação. E nós vamos ver isso mais à frente, nos próximos capítulos, a partir do capítulo 1, que esta pregação aqui, Paulo vai gastar 90% da carta combatendo os judaizantes, combatendo o judaísmo. Porque Paulo entendia que isso estava fazendo mal. E olha, que nós vamos ver logo no começo, como lá em Atos 15, Paulo chegou até mesmo confrontar o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, que estava meio que titubeando entre o evangelho de Cristo e as leis judaizantes. Paulo o repreendeu, Paulo combateu, e essa pregação, irmãos, aqui, essa falsa pregação que estava sendo incutida no meio da igreja, ela fez com que se reunisse um concílio em Jerusalém para discutir sobre isso. Atos 15 narra isso. Depois que começou a circular essa pregação, os apóstolos então tiveram que se reunir, ir até Pedro, para que o concílio fosse levantado para discutir sobre essas coisas, para saber como tratar disso. Se isso ia ser permitido, se isso ia continuar, ou se eles iam dar uma resposta a essa pregação. O falso evangelho precisa ser combatido. O falso evangelho, ele é destrutivo. O falso evangelho, ele faz com que a pessoa retrocessa. O falso evangelho, ele tira a glória de Cristo. O falso evangelho, ele diminui os méritos de Cristo. E ele enaltece os méritos humanos. Ele faz com que nós trabalhemos no sentido de alcançar a salvação pelos nossos próprios esforços. O falso evangelho, ele precisa ser combatido com o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, o evangelho autêntico, ele nasce no coração de Deus. Por isso que Paulo, ele diz que ele era apóstolo não da parte de homens, e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O evangelho autêntico nasce no coração de Deus. O evangelho autêntico baseia-se nas obras de Deus. O evangelho que deve ser pregado para combater o falso evangelho, ele se baseia nas obras de Deus, o que Deus fez, e o que Deus faz, e o que Deus continua fazendo.
O evangelho autêntico que deve ser pregado, ele é comunicado pelos enviados de Deus, pelos apóstolos de Deus, por aqueles a quem Deus enviou a pregar o evangelho, comissionou-os para pregar o evangelho, para discipular todos aqueles que se achegarem ao evangelho. O evangelho autêntico, ele reflete como no espelho a graça de Deus e não os méritos humanos. O evangelho autêntico, ele glorifica a Deus do início ao fim. Por isso, irmãos, devemos tomar cuidado com o falso evangelho que continua em vigor nos dias de hoje. Você certamente já se deparou com alguns deles. Como, por que vocês não guardam um dia? Por que vocês fazem isso nesse dia? Por que vocês comem de tudo, inclusive nesse dia que é santo? Por que vocês não guardam esse dia que é tão santo, que não deve comer essas comidas? Isso é um pecado gravíssimo. Isso é uma ofensa a Deus. Por que vocês não guardam datas tão importantes e que são santas? A nossa resposta é: porque nós conhecemos o verdadeiro evangelho. Porque nós vivemos o verdadeiro evangelho. Porque o falso evangelho não vai prevalecer no nosso meio, uma vez que, alcançados pelo evangelho verdadeiro, agora nós glorificamos a Ele, a Cristo nosso Senhor, nós louvamos a eles. E aplicando isso em nossa vida, meus irmãos, nessa pequena introdução à carta aos Gálatas, nós podemos aplicar isso de forma bem objetiva. Nós podemos ter, então, ou observar que, por que nós combatemos o falso evangelho? Quais os motivos de que nós temos para não viver esse falso evangelho que parece, tem cara, tem formato, tem aspecto, mas não é o evangelho genuíno? Primeiro, esse falso evangelho, ele é para agradar homens e satisfazer os seus desejos. Por isso que nós não vivemos esse falso evangelho, porque ele visa agradar os homens e satisfazer os seus desejos. Nós queremos glorificar a Deus e satisfazer o nosso Senhor. Por que nós não vivemos o falso evangelho? Porque esse falso evangelho nos julga pelos padrões de obediência religiosa, e nós não somos religiosos. Nós somos libertos por Cristo Jesus de qualquer jugo, de qualquer peso que foi colocado. O falso evangelho, ele nos julga pelo tamanho da roupa, pela cor do cabelo, pelo utensílio que você usa na orelha, pelo que você come, por aquilo que você tem que cumprir para ser dito. Não, esse é crente, esse é mais ou menos crente. Não, esse é crente, é muito crente esse. Não, aquela ali é crente. Olha o tamanho da saia dela, é muito crente. Aquela irmã com aquele vestido até o pé, aquilo é crente demais. Aquela ali não, aquela ali está com a saia muito curta, né? Parece que tem um termômetro que a gente passa e mede a porcentagem de quanto crente você é. Mais crente, menos crente. Crente nível hard, crente nível mínimo. Não é isso. Nós não somos medidos pelos padrões do mundo. O falso evangelho, ele não glorifica a Deus. Então, por isso que, olhando para o falso evangelho, Charles Spurgeon, certa vez disse: chegará o dia em que, no lugar de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços entretando bodes. Dura, né? Mas é isso. Spurgeon disse isso no século XVII. Que haveria um tempo em que o falso evangelho avançaria tanto que os púlpitos perderiam os seus pastores que pregariam o genuíno evangelho para ter palhaços, para terem pessoas que entreteriam o povo, satisfazendo os seus desejos, satisfazendo aquilo que ele quer. Por isso, aquela expressão que é muito usada por aí o culto foi bom? Eu gostei demais do culto. O culto não é para nós. Nós não temos que gostar do culto. O culto é para Deus. É Deus quem tem que gostar do culto. É o Senhor quem tem que se agradar do culto, não sou eu. Não gostei do culto. O culto hoje foi meio frio, foi muito quente. Não, o culto hoje foi mais ou menos. Não é para você, não é para mim.
O culto é para Cristo. O falso evangelho, ele diz, você tem que gostar do culto, você tem que gostar do ritmo da música, da letra da música, do tom de voz do pregador, se o pregador for de gravata, se ele está sem, se estava cheio, a igreja estava... Não, não é para nós. O verdadeiro evangelho despreza essas coisas. O verdadeiro evangelho se preocupa com a glória de Deus, com a glória de Cristo. O verdadeiro evangelho se preocupa com enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e nos faz renovar todos os dias a esperança da glória do Senhor, a esperança da vinda de Cristo. Charles Spurgeon estava certo quanto a isso, meus irmãos. Nós temos motivos para viver o verdadeiro evangelho e não o falso evangelho. Por que que nós temos motivos para viver o verdadeiro evangelho? Porque o verdadeiro evangelho, a origem dele é divina, nasceu em Deus. O verdadeiro evangelho fornece um conteúdo cognitivo, específico, ou seja, algo que eu entendo. O verdadeiro evangelho faz com que eu tenha compreensão do que eu estou ouvindo, dentro das suas proposições, das suas asservações, das verdades apresentadas. Então ele não é algo irracional, ele é cognitivo. Eu consigo entender o que eu estou ouvindo, eu consigo compreender o que eu estou ouvindo, a ponto de eu querer praticar aquilo que eu estou ouvindo. E esse evangelho que fornece esse conteúdo cognitivo, ele nos torna capaz de reconhecer, de receber o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. O verdadeiro evangelho, meus irmãos, ele deve ser balizado pelos ensinos dos apóstolos, e não pelos ritos da lei, pelas datas festivas ou pela dieta. Quem é que valida o evangelho? Os apóstolos. O verdadeiro evangelho é validado pelos apóstolos. O que foi que eles escreveram? O que foi deixado para nós pelos apóstolos? Por isso que Paulo diz aos Gálatas que esse evangelho deveria ser guardado e não rejeitado tão rápido. E ele diz, ainda que nós, versículo 8, ou um anjo vindo do céu pregue um evangelho que vá além do que nós temos ensinado, seja anátema, seja maldito, seja extinguido por vocês, seja rejeitado por vocês. O evangelho verdadeiro, nós temos um motivo de ouvir o verdadeiro evangelho, porque ele glorifica a Deus. Meus irmãos, cuidado com o falso evangelho, cuidado com aquilo que parece evangelho, cuidado com aquilo que tem formato de evangelho, aspectos de evangelho, tem aparência de evangelho. Você pode estar consumindo um produto falso, você pode estar sendo enganado, assim como o Denorex, lá nos anos 80, avisava. Martinho Lutero, sobre isso, finalizando, escreveu: qualquer ensinamento que não se enquadre às Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres do céu todos os dias. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor nos faça enxergar que nós, os eleitos de Deus, possuímos o verdadeiro evangelho. Nós estamos de frente para o verdadeiro evangelho que nos libertou das trevas e nos trouxe à luz, nos libertou das prisões da lei e nos deu liberdade para viver uma vida livre em Cristo Jesus. Que o Senhor nos proteja e nos faça compreender todos os dias que nós somos livres em Jesus Cristo para o servir, o adorar e o glorificar por causa do genuíno evangelho que nos foi deixado.